Vamos lá? Algo assim. Beleza? Fechou. É isso, né? Acho que é. Bom dia. Bom dia, lindo dia. Sexta-feira, dia 29 de março de 2019. Por que eu fiz isso? A última sexta-feira do mês. Bom dia, meus amores. Simbolicamente, é lógico. Amo vocês. Faz 2 minutos que eles saíram. Até mais tarde. Vocês sabem que eu te amo. E pronto, tudo certo. Sexta-feira bem típica de outono, né? Gelado nas extremidades do dia, né? Gelado de manhã e gelado à tardezinha. Hoje é um dia que eu vou ter bastante trabalho. Não consegue calcular, né, mano? Vou ter bastante trabalho. Vão me encher o saco lá da minha empresa anterior. Com razão até, tem que resolver esse gap sistêmico aí que a gente não consegue achar de onde ele tá fazendo errado. Enfim. Terminando o assunto de ontem, bem rapidamente mesmo, né? Essa questão de como tá, o que aconteceu para eu sair da empresa, como eles fizeram isso. Oficializamos, né? Oficializei essa minha... Agora sim que eu estou aqui, que eu trabalho, né? Na prestadora deles e tudo. Estranhamente, o imaturo do diretor financeiro, sim, ele já me ajudou, ele já deixou de me prejudicar quando pôde, mas estranhamente ele não quis falar comigo ontem. Conscientemente, não é porque não dava, estava muito atarefado, não. Ele não quis falar comigo. Sem saber o que eu queria falar, não precisava, né? Mas enfim. Tudo certo, tudo oficializado, todas as pontas amarradas para proteger todas as partes aí, fazer o melhor possível, né? Mas eu efetivamente reafirmo que não é efetivamente a atividade que eu gostaria. Incrível isso, mas o meu trabalho mesmo, oficialmente, tem muito mais dor de cabeça, mas muito mais injeção de saco do que o trabalho que eu faço agora. Mas eu não quero me distanciar, eu acredito que eu faça bem meu trabalho. Nos últimos 5 anos foi uma prova de que ficou bom o trabalho. Mas enfim. Ontem, eu nem coloquei isso nos meus tópicos de assuntos, de conversas, mas só para tocar nesse assunto rápido. Ontem e anteontem foram dias bastante explícitos para se perceber a fragilidade de que esse governo foi formado e principalmente a ridicularidade com que ele está sendo coordenado.
estamos sendo já os comentários sobre a decepção internacional com o povo brasileiro ao colocar uma pessoa desse patamar ou desse subpatamar. Já está ficando muito claro. Por quê? Porque à medida que o tempo passa, ele e seus representantes vão se mostrando mais. Tem um momento em que a pressão começa a ficar mais pesada, cara. Isso é um fato. O ministro da Educação, e aliás falando rápido sobre o Ministério da Educação, poxa gente, primeiro admitir que uma figura maluca, desonesta e completamente despreparada, com um ego gigantesco e com apenas e tão somente uma caneta, ideias mirabolantes, distorções de ideias, ao bel prazer e ao próprio interesse, né? Vamos deixar isso muito claro. Como Olavo de Carvalho, ter influência num governo, qualquer que seja, já é de você ter a completa certeza da falência, né? E o Ministério da Educação é uma área que parece que há um enorme interesse nele e em seus... Incrível falar isso, em seus alunos. Vamos deixar claro, gente, eu não quero aqui fazer um tópico sobre esse estúpido. Não, é assim, estúpido, eu estou sendo bacana. Eu estou sendo legal com ele. Porque não tem muito artifício, muito argumento para se falar sobre essa figura. É assim, você só usa esse exemplo. Cara, tem vários, mas esse eu uso porque ele é fácil para todo mundo entender. Uma pessoa que falou clara e abertamente, tranquila e calmamente, que a Pepsi Cola usa fetos, embriões, né, abortados para fazer adoçante para os seus refrigerantes. Ele é um cara que é o seguinte, ele mora nos Estados Unidos. A formação dele, a última profissão que ele exerceu foi de astrólogo. É isso mesmo que você ouviu, astrólogo. E ele é um cara que ele faz o seguinte, ele lê tudo que está sendo publicado lá, principalmente em factoides, porque esse é um governo baseado em factoides, e aqui a gente gosta de chamar de fake news. E sim, é incrível que é um governo que gosta de dizer que tudo que é contra ele são fake news. E traduz para cá. Tem alguma... Isso é muito interessante, isso é bacana de se dizer, isso é impactante. Então manda bala. E principalmente, isso ajuda a desinformar. Ou seja, com essa desinformação, ele vai formando cabeças de pessoas ao seu redor que vão admirando ele. Porque, nossa, como é que ele descobriu isso? Mas não posso usar um vídeo meu. Eu me sinto na obrigação de não usar um vídeo meu inteiro, pela menor importância que ele tenha, para poder falar de Olavo de Carvalho, né? Mas o que a gente lamenta é o fato dele ter influência. Como é que isso aconteceu? Como é que esse louco passou a ser um influente do governo de Jair Bolsonaro? Mas enfim, é isso, né? A minha mágoa maior é que as pessoas que estão caindo a ficha hoje, porque estão vendo que ele era só aquilo e nada mais do que aquilo, aos poucos, né? Muito mais devagar do que eu pensava que fosse. Como é que essas pessoas, e a maioria delas bastante inteligentes, não perceberam
né? Eu estou falando disso porque nos últimos dias alguns ministros do atual governo foram sabatinados, questionados, estiveram em comissões do Senado e da Câmara para esclarecimentos e foram simplesmente escorraçados. O deus guru da economia mundial, Paulo Guedes, um cara que nunca fez nada para nada, mas que de repente passou a ser, inclusive para quem não gosta de Jair Bolsonaro, passou a ser a salvação do mundo. Tomou um pito dos senadores por estar numa comissão com eles e não respeitar o direito deles falarem. Teve que ser advertido por um senador governista. Teve que ser advertido a falar, a ficar quietinho, porque ele era convidado e a prioridade da palavra era dos membros da casa. Essa é a parte tranquila e calma, porque a prepotência é base nesse governo. É assim, quando você tem pouco argumento, você é truculento. Você dá respostas rápidas normalmente, respostas absolutistas, respostas que devem se encerrar na sua resposta e acabam efetivamente, a quem tem um mínimo de cérebro, não respondendo nada. Eu já falei sobre a Tabata Amaral. A única boa, não é que a Tabata Amaral não é uma boa notícia. A Tabata Amaral é uma fantástica notícia, é uma excepcional notícia. Se a Tabata Amaral tivesse sido eleita no primeiro governo do Lula, em 2002, eu estaria comemorando e dando pulos de alegria. Você está entendendo que eu não faço aqui uma guerra? Ah, ela é mais de uma linha esquerda. Não, ela é mais de uma linha inclusiva. Ela basicamente deixa claro os seus princípios, só que tem uma coisa, não dá para atacar a Tabata Amaral. Aos 25 anos de idade, doutora em Ciências Políticas em Harvard. Nascida na periferia, no extremo sul de São Paulo. Uma brava defensora, ou uma brava desconstrutora da linha de meritocracia. Tem gente que gosta de olhar para... Tá vendo? Não importa de onde você veio. Se você se esforçar, você consegue. E ela, desde a primeira vez, sempre deixou isso muito claro. Não é assim. Eu tive muita sorte. Eu tive muito amigo, professor, parente me ajudando para conseguir. Não é assim. Igual a mim, ou tendo muito mais esforço do que eu tive, muita gente tentou e não conseguiu. Não é assim. Não há oportunidade para todo mundo. Não me venha com teorias de Betina, dizendo que só é pobre quem quer. Não é assim. Que o capitalismo dá oportunidade de ascensão às pessoas, sem dúvida nenhuma. É a forma democrática e possível disso acontecer. Só isso. Ok? Tá ok, como vocês gostam de dizer? O ministro da Educação tomando um pito, mas assim, uma revoada de tapas na cara dessa moça, falando com a máxima educação e postura, sem levantar a voz, sem se exceder. Ela termina meia hora de elucidação na comissão, de frente ao ministro, ao autoritaríssimo ministro da Educação, que aí eu descubro que nem Ricardo Vélez, nem brasileiro é. Como pode isso? Mas enfim. Não estou desmerecendo que não seja brasileiro, mas a gente não tem realmente... Bom, não vou nem falar sobre isso. Na frente dele, terminando um discurso dizendo simplesmente: mas eu não quero respostas porque eu já vi aonde o senhor quiser, onde o senhor pode chegar. Eu já vi a incapacidade dessa mesa de me esclarecer no que é possível. Porque vocês mostrarem depois de 3 meses um PowerPoint com um poço de desejos,
de desejos. Vocês não estão, ela falou dessa forma, vocês não estão me passando planejamento concreto, vocês estão me passando desejos. Colocar FIES e Fundep no mesmo lugar, vocês não entendem nada do que vocês estão falando. Teve uma hora que ela falou assim: eu perdi meu pai e amigos para as drogas. E sei que um dos principais motivos para isso, se eles tivessem conseguido terminar o primeiro grau, o ensino fundamental pelo menos, as chances disso acontecer seriam muito menores. Mas enfim, eles estão tomando umas lapadas para todos os lados. O senhor presidente homenageando e fazendo esforço a que seja homenageado o golpe militar de 64, disfarçando-o de salvação do inimigo imaginário, que é o domínio comunista, e justificando toda a tortura, morte e desaparecimento de opositores ao regime. E aí ele, como o poder de interpretação dessas pessoas é muito raso, vide as respostas que eles dão para isso, como o poder de interpretação deles é muito chulo, eles também fazem associações muito chulas, muito rasas e muito simples. Vou dar um exemplo, já falei sobre isso. O presidente, ao saber que a Fox News dos Estados Unidos é uma emissora de linha conservadora, direitista, e que apoiou Donald Trump, vamos lá. Chegou lá, ele teve que responder, ele achou que ele ia ser alisado ali. Ele teve que responder sobre Marielle, sobre o envolvimento e a relação dele com acusados do assassinato de uma representante popular eleita. Essa é a noção de julgamento. Vamos lá que eles vão ficar me alisando, vão falar perguntinhas. Não, cara, não. Direita ou esquerda tem... Eu já falei sobre isso. Não apresenta problema. Os representantes, os executores dessas ideias é que apresentam graves problemas. E esse não precisava nem ver. Deixa claro aqui, só para dar um esclarecimento básico. Se Jair Bolsonaro fosse do PT, do PDT, do PCdoB, ele representaria o mesmo problema que ele representa hoje. Porque o problema não é ele ser de onde ele é, da linha conservadora ou direitista, extremista que ele seja. Não é esse o problema, embora extremo seja extremo. A polícia esses dias está fazendo altas blitzes. O problema é ele ser o que ele é ele ser da forma que ele é. A linha política é só um subterfúgio para ele executar suas ideias. É muito evidentemente que alguém com o caráter e temperamento de Jair Bolsonaro e seus seguidores se sente muito mais confortável numa região que dá mais valor ao autoritarismo. E esse autoritarismo, ele é um autoritarismo que vai do passado, que traz para o presente e que projeta o autoritarismo para o futuro. Eu quero ser mandado, eu quero voltar ao tempo em que eu era criança e tudo era muito mais colorido e bonito. Mas eu nem vou falar sobre isso porque isso é um fenômeno. Isso é um fenômeno social, talvez até mundial. A busca do passado não significa, enfim, algum valor super grande que tenha no passado. Significa a superficialidade e a inocência do pensamento de quem esquece que era mais feliz no passado porque era mais inexperiente. Porque tinha uma visão mais simples das coisas. Porque era protegido pelos pais, pelos próximos. E que não tinha que tomar decisões, já que tomavam por ele. Quando aparece alguém que promete tomar decisões por ele, ele acha aquela alternativa a mais justa e viável e fica arrumando todos os argumentos para isso. No fundo é uma carência, no fundo é um saudosismo, é uma saudade.
Mas voltemos aqui. Ele fez essa má avaliação, achando que seria lambido pela Fox News e foi ridicularizado. Esses dias, e eu me lembro disso na campanha, onde ele falava sobre relações comerciais que o Brasil mantém, que tem um viés ideológico. Só faz relações comerciais com países que tenham linha esquerdista. Então faz muito negócio com a Venezuela, com Cuba, com a Bolívia. E que ele ia acabar com isso aí, tá ok? Beleza. Aí ele vai e faz as associações, começa todas as articulações para fazer as associações de viés ideológico do atual governo. Como, por exemplo, a mudança da embaixada. Uma coisa que pegou muito mal e que já prejudicou os produtores de frango brasileiros, que vendem muito e muito frango para as nações islâmicas, que exigem um padrão comportamental, na minha opinião, ridículo, mas que exigem. E só compram por causa disso, só compram porque o Brasil se adaptou ao padrão que eles exigem. E imediatamente esses países estão saindo, estão tirando, estão deixando de comprar. Esse foi mais um julgamento precipitado. E aí ele praticamente entrega o Brasil para o Donald Trump. Viés ideológico. Claro, você pode, mas eu não posso, eu entendo, né? Deixa pra lá, não vou. Já bateram demais nessa viagem medíocre, nessa postura horrorosa do nosso presidente nos Estados Unidos da América. E o exército de mentecaptos aqui, vangloriando cada peido que ele der. Mas deixa pra lá. Mentecapto é mentecapto, zumbi é zumbi, cara. Não tem muita diferença em qualquer lugar que ele esteja. E agora a última, né? Quando ele falava nessa coisa de relações comerciais por viés ideológico, ele sempre citava o Chile. O Chile, por exemplo, um país desenvolvido, um país exemplar. E aí foi lá visitar o presidente. Claro, mais uma associação rasa, de que por ele ser de direita, a gente fica muito à vontade e tranquilo. É evidente que o presidente do Chile vai se aproximar do Brasil, sem dúvida alguma. Ô cara, é o Brasil, bicho. É a 8ª economia do mundo. Não sei se ainda é. Mas se não for, não é por causa dele. Ainda não. Daqui a pouco será. Ao que o presidente do Chile perguntado sobre as opiniões do Bolsonaro sobre a ditadura, ele foi simples e claro em deixar muito tranquilo. Não, ele quando fala de ditadura só fala besteira. Você vai mexer com o Chile, que foi tão traumatizado e é tão esclarecido com essa questão de ditadura militar, de tortura, morte e desaparecimento de opositores ao regime? Você quer mesmo falar sobre isso com um chileno? Não importa se ele seja de direita, de esquerda ou do meio. Não faça isso, seu idiota. O governo oficial brasileiro incentivando e vangloriando os militares e o golpe militar de 64, que fará aniversário domingo. Não vai ser fácil. A Argentina e o Chile, que foram vítimas, entre outros, de ditaduras sangrentas aqui, repudiando veementemente isso.
Faz um favor, entra aí num portal qualquer, neutro, tá? Um que até você possa se simpatizar, não tem problema. Com exceção de algum site nazista, alguma coisa assim, bem. É o que eu tô falando. Tenta tirar o máximo possível de algum portal informativo com pouco viés político, qualquer que seja. Escreve aí, Stroessler, ditadura do Paraguai. Stroessler, escreve aí. Jair Bolsonaro acabou de homenagear o general Stroessler. O cara, além de tudo, mantinha meninas jovens, menininhas mesmo, crianças, virgens, em cativeiro para ele violentar, para ele transar. Beleza? Tá tranquilo pra você, cara? Pra mim não tá. Tá foda, como eu tenho dito, eu tenho terminado. Quando eu falo sobre a tua situação, eu falo tranquilamente. Tá foda. Isso. Prontinho, motoca. Tá foda mesmo. Enfim, vamos levando. Vamos levando porque a decisão é soberana. E a inaptidão é muito latente. Mas o problema é esse. Já era latente. Já era feio. Era fácil de se identificar. Mas realmente, o PT que tem culpa. Gente verde. Beijo, até mais. Até daqui a pouco.